Fala galera, Lucas na área, e esse aqui é o canal Cadê o Nerd? Bem pessoal, antes de começar eu só quero falar muito obrigado pelas críticas positivas que vocês estão dando. Eu tô dando umas melhoradas no canal, como por exemplo, comprei um microfoninho para poder melhorar um pouco o som, ou um chroma key para poder dar uma melhoradinha no visual. Mas bem, vamos ao assunto, né? Eu acho que até meu editor vai tirar isso depois. O final de 2020 está sendo surpreendente no mundo dos games, com o lançamento da nova e poderosa geração de consoles. Let me hear you. If you're ready for the brand new thing. A Microsoft veio com o lançamento dos consoles irmãos Xbox Series. De um lado, temos pelo preço sugerido de R$ 4.600 o poderoso Xbox Series X, com um desempenho superior e focado em resolução 4K. Do outro, temos o modesto, mas com um custo bem menor de R$ 2.800, o Xbox Series S. Será que essa economia no Xbox Series S ele é interessante e faz o console valer a pena? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando os principais recursos deste console da Microsoft e dando as minhas impressões sobre o mesmo. Bem pessoal, o Xbox Series S, o S vem de Slim, ele tem o seu design bem clean, simpático e é bem voltado para um mundo mais minimalista. Com apenas 6,3 cm de altura, 27,5 cm de comprimento e pesando aproximadamente 1,93 kg. Isto já faz com que ele seja aproximadamente 40% menor do que o seu predecessor, o Xbox One S, e quase 60% menor que seu irmão mais potente, o Xbox Series X. O Series S ele tem como cor padrão a cor branca, tendo apenas a sua saída de ar, você vai ver bem um círculozão, na cor preta, o que dá uma aparência de caixa de som ao console. O console ele possui muita abertura de ar, tendo em todas as suas faces, exceto no seu painel, para auxiliar o resfriamento do console. Quanto aos botões e conexões, na parte frontal do console temos o botão Power, que se trata de um botão físico, o que pode ser visto como um ponto positivo, pois evita que alguém sem querer esbarre e ligue ou desligue o console por acidente. Temos também um botão de sincronização, no qual muitas pessoas estão falando que ele também é um receptor de infravermelho, e temos uma entrada USB. Já na parte traseira, temos uma entrada Ethernet, duas entradas USB 3.0 e uma saída HDMI 2.1. Além disso, temos uma entrada de cartão de expansão de memória SSD, o qual eu vou falar mais sobre ele mais pra frente, e uma entrada de cabo de força. Sua fonte ela é interna, o que faz com que seu cabo de força seja aquele cabo simples que você consegue utilizar em qualquer console, qualquer TV. Falando de hardware, vemos que as especificações dele são bem excepcionais, tendo em mente o baixo custo do console. O processador dele é um AMD Ryzen Zen 2 octa-core de 3.6 GHz ou 3.4 GHz no modo SMT, que é o Simultaneous Multithreading, o que por sinal é a mesma arquitetura da CPU no Xbox Series X, porém com um clock levemente menor. Sua GPU também é personalizada, é um AMD RDNA com 20 unidades computacionais de 1,56 GHz e desempenho computacional de 4 teraflops. Aí sim a gente já começa a ver uma diferença com seu irmão mais potente, pois o mesmo ele possui também uma GPU AMD RDNA 2, porém este ele tem 56 unidades computacionais de 1,825 GHz e desempenho de 12 teraflops. Com esse hardware, o console ele alcança resoluções máximas de 1440p, o famoso Quad HD. Porém o console ele conta com um upscale de 4K. Só que não confunda com 4K nativo, pois esse mesmo ele é mais detalhado e é o que o Xbox Series X está mirando. Graças ao seu chip gráfico, o Series S ele tem suporte para tecnologias como o DirectX Ray Tracing, que é o DXR, o HDR, ele tem também suporte para o sombreamento de taxas variáveis, o VRS, e Mesh Shaders. O Series S ele conta com uma memória RAM de 10 GB GDDR6, com 8 GB a 224 GB por segundo e 2 GB a 56 GB por segundo. Nesse quesito, o Series S também acaba sendo inferior ao X, que conta com 16 GB
de GDDR6. Agora, um dos recursos mais comentados dessa nova geração é a substituição dos tradicionais HDDs para os SSDs. Essa, sem dúvida, foi uma das maiores mudanças que proporcionou velocidades enormes de inicialização de jogos, carregamentos de mapas, suspensão de gameplay e muito mais. O Series S ele conta com um SSD NVMe customizado de 512 GB, porém ele possui apenas 364 GB de memória livre, já que os outros 148 acabam sendo utilizados para o sistema do console. Isso acaba sendo um ponto bem negativo no console, já que ele foi desenvolvido para usar a mídia digital, né? Não possuindo sequer um leitor de mídia física nele. Então, a sua memória acaba sendo um limitante. Você pensa que, pelo menos se ele fosse, como ele é um console digital, ele deveria ter uma memória pelo menos de 1 TB, né? Alguma coisa parecida. Porém, a memória ela pode vir a ser expandida utilizando os cartões de expansão de memória SSD de 1 TB. Só que uma grande desvantagem é que o cartão ele é propriedade exclusiva da Seagate e custa nada menos do que $220, que é praticamente o preço do console lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, com certeza, ele vai vir por um preço bem gigante. Então, quem visa comprar um Xbox Series S, tenha em mente que você terá a necessidade de desinstalar e instalar jogos constantemente. Caso você seja daquele tipo de jogador que não fica trocando muito de jogo e só muda quando você finalizar o jogo totalmente, eu acho que você não vai ter muito problema nesse quesito. Quanto ao controle, não houve grandes mudanças quanto ao design dele comparado ao Xbox One, exceto alguns pequenos detalhes, como por exemplo a pegada do controle, que parece realmente estar mais ergonômica e confortável na sua mão. Além disso, o controle ele conta com texturas no grip e nos gatilhos que auxiliam ao controle não ficar escorregando na sua mão. É uma coisa muito boa, ainda mais quando você joga por muito tempo. Além disso, o controle ele conta com um D-pad parecido com as versões de Elite dos controles do Xbox One, contando com 8 direcionais ao invés daqueles clássicos 4 direcionais em cruz. A única adição realmente nova no controle foi a função de share, um botãozinho de função de share, na verdade. A conexão cabeada no controle não é mais a micro USB, e sim a padrão USB-C. É ótimo porque ela tem uma taxa de carregamento e uma taxa de transferência de dados maior também. Além disso, o controle ele ainda continua sendo a pilhas AA, por padrão de fábrica, o que pode ou não ser uma desvantagem ao jogador. Mas vale lembrar que a própria Microsoft ela comercializa um kit de bateria e carregador para os consoles. O único problema é que ele é comprado separadamente, gerando um custo adicional a um recurso que vem de fábrica nos outros consoles, né, dos concorrentes. Então é meio esquisito isso. O controle do Xbox Series é compatível com o Xbox One, o Windows, com Android e com o iOS. Isso é uma coisa ótima, ainda mais se você pensar no xCloud, que é o que a Microsoft está trazendo agora de serviço, no qual você vai poder jogar os seus jogos em nuvem pelo seu celular. Outra coisa legal é que se você possui o controle do Xbox One, o Series aceita ele tranquilamente, pois que nem eu disse, não mudou muita coisa de um para o outro, né? Agora, vamos entrar numa coisa que realmente diferenciou o foco da Microsoft, que são seus serviços, né? O Xbox Series ele continua te oferecendo o serviço Xbox Live Gold, como nos anteriores, no qual por uma assinatura, que não é um valor muito alto até, você pode usufruir de jogos com multiplayer online, ofertas exclusivas e games gratuitos diferentes a cada mês. O que realmente ganhou um destaque enorme e parece ter surgido para casar perfeitamente com o Xbox Series S é o serviço do Xbox Game Pass, que praticamente é um streaming de games. Você faz uma assinatura, pode ser uma assinatura simples para console, no qual vai te permitir baixar games gratuitamente da biblioteca, que é uma biblioteca enorme do Game Pass, no seu console. A assinatura simples para PC, que é a mesma coisa de console, mas você tem voltado para PC e a biblioteca acaba sendo um pouquinho diferente. Ou você pode assinar o Ultimate, que abrange ambos e te dá alguns benefícios a mais, como a assinatura do Xbox Live Gold junto e a do EA Play. Essa biblioteca ela conta com mais de 100 jogos, tanto dos Xbox das gerações anteriores, como o Xbox 360, o Xbox primeirão clássico, o Xbox One, e alguns jogos também novos que vão vir, por exemplo, como o The Medium, que ele já está gratuito lá, porém ainda não lançou, então você não vai conseguir jogar, mas a ideia da Microsoft é colocar jogos exclusivos dela gratuito dentro da Game Pass. Além disso, no lançamento foi incorporado, como eu havia dito, a EA Play no catálogo de games da Game Pass, uma coisa fantástica, veio um monte de jogo junto. Esse serviço por si só é interessante, pois os valores eles rodam em torno de R$ 30 a R$ 45,
Porém, junte isso ao fato do Xbox Series S ser totalmente voltado para mídias digitais e o fato de que ele é muito mais barato do que seu irmão mais potente, e vemos que a Game Pass ela se torna ainda mais interessante quando junto a este console. Esse serviço por si só já é interessante, pois os valores rodam em torno de 30 a 45 reais, porém, junte isso ao fato do Series S ele ser totalmente voltado para mídias digitais e o fato de que ele é muito mais barato que seu irmão mais potente, e vemos que a Game Pass se torna ainda mais interessante quando junto a este console. Outro recurso extremamente interessante é o Smart Delivery, ou, em português, entrega inteligente, no qual o game que tiver essa função, ele será otimizado da melhor maneira possível para o console que o está rodando. Então, se você tiver ele no console Xbox One e você passa para um console Xbox Series, automaticamente otimizado, e você não vai ter custos extras por essa otimização. E para fechar o tema de serviços, não podemos esquecer que no console você ainda poderá continuar utilizando diversos serviços de streaming como o YouTube, o Netflix, Amazon Prime, Spotify e até o novo Disney Plus, além de outros tipos de serviços. Ele tem um catálogo bem grande. Mas bem, pessoal, agora as minhas impressões sobre isso, já falado das especificações técnicas do console. Eu adquiri o console na semana de lançamento dele junto com o Xbox Game Pass, pois eu não estava ainda querendo comprar jogo, eu estava querendo aproveitar mais do console. Agora sobre minhas impressões do Xbox Series S, o qual eu adquiri na semana de lançamento junto com o Xbox Game Pass. Aproveitando enquanto eu falo, vai estar passando algumas gameplays de jogos que eu acabei testando e gravei, só que assim, devido à placa de vídeo que eu utilizo, ela me limitar, então vocês só vão conseguir ver ela em 1080p a no máximo 60 fps. Bem, no âmbito geral, o console está excelente, desde as respostas a comandos do controle nos games, quanto na performance dos jogos. Eu testei alguns jogos que foram otimizados para o Series S, como Forza Horizon 4, Gear 5, Ori and the Will of the Wisps, e também jogos das versões anteriores não otimizados, como Call of Duty Warzone, Assassin's Creed Origins e o Odyssey também, e entre outros jogos. Olha, eu não tenho o que reclamar do console. Realmente, os jogos eles rodam lisinhos, sem dar nenhum engasgo. Sua inicialização é praticamente instantânea. Você colocou o jogo, não dá tempo de você fazer mais nada, ele já inicia. É perfeito isso. Os loads dele também são praticamente em questão de segundos, e os gráficos eles estão maravilhosos. Eu ainda vi jogo te dando a opção de rodar em 4K a 60 fps, como no caso de Ori and the Will of the Wisps. Outra coisa que te chama a atenção demais a essa geração é a função de Quick Resume, que realmente é uma estrela nesses consoles. Que ao sair de um jogo e você for jogar outro jogo, e mais pra frente você quer voltar para esse jogo que você saiu, por exemplo, ele volta o game exatamente do ponto que você parou, e instantaneamente. É fantástico. Mas vale lembrar que essa função ela ainda não foi bem compreendida por todo mundo e nem todos os jogos conseguem utilizar dessa função. Por exemplo, jogos online, por uma questão óbvia, eles não te possibilitam um quick resume, então ele vai te forçar a reconectar na internet. Mas, como eu disse, tá tudo muito rápido, então você nem vai ver ele conectando direito. Quanto ao fato do console só rodar mídia física, para o meu caso, que não tive nenhum console da geração anterior, não foi um problema, pois eu não tinha já nenhuma mídia física para reaproveitar. Porém, algo que eu achei um ponto bem negativo é a memória SSD de 512 GB, que na verdade são 364 GB que você consegue utilizar. Isso ele realmente acaba por incomodar, pois vemos muitos games, como no caso do Call of Duty Warzone ou Halo 5 e outros jogos, que tem o seu tamanho de 100 GB ou mais, eles acabam ocupando muito rápido a memória, e isso pode vir a ser um problema. Mas, como eu disse, depende do perfil do jogador. Porque se você é aquele jogador que você pega um jogo e você só troca de jogo depois que você finalizar ele, não vai ser um problema muito grande para você, por enquanto. Futuramente não sabemos, porque cada vez mais os jogos estão maiores, então não dá para saber. E como eu disse, você pode até expandir, mas você precisa comprar aquele cartão de expansão altamente caro, bizarramente caro, que não tem um paralelo para você usar. Outro ponto negativo, mas aí não é só do Series S, e sim da linha Series em geral, é a falta de um grande lançamento. Eu senti falta daquele grande lançamento junto com o console para demonstrar toda a força que aquele videogame tem para rodar os jogos hoje em dia. Com o adiamento do Halo Infinite e o The Medium, o console ele ficou desfalcado de algum grande exclusivo para ele, fazendo com que pareça que o console não tem jogos. Pareça não, realmente ele não tem jogos só dele, você vai jogar jogos de gerações passadas. Mas como eu disse,
o foco da Microsoft, por enquanto, parece que se encontra no Game Pass. E quem não pôde usufruir de jogos da geração anterior não se sente tão abandonado de games, entendeu? Porque você vai ter muito jogo para jogar dentro do negócio. Porém, se você é aquele jogador que teve a oportunidade de comprar muitos dos jogos da geração anterior, seja no PC ou em algum outro console, realmente você vai sentir que o Game Pass ele não é tão interessante e que o console está realmente sem jogo nenhum. No meu caso, eu não senti esse problema, pois eu não tive a oportunidade de jogar muitos jogos da geração anterior. E agora eu tô tendo essa oportunidade de jogá-los por um preço extremamente acessível. Praticamente eu tô jogando de graça, porque vamos falar o seguinte, pagar R$45 para jogar uns 50 jogos que eu não joguei, e cada um é 100 e poucos reais, eu tô jogando de graça, né? E ainda, especialmente com o desempenho monstruoso que ele tá tendo ali. Mas bem, concluindo então, o Series S ele é um console perfeito para aquela pessoa que quer entrar na geração atual, porém não tem condições para pagar praticamente R$5.000 em um console. E ainda não esquecendo que ele vai ter que comprar R$5.000 um console e R$300 cada jogo, né? Pra mim, ele não peca em nada em relação ao desempenho. A sensação que o Series S passa é que o console é ideal para a realidade da maioria dos brasileiros, que querem usufruir do que tem de melhor no mercado, mas por um preço bem acessível. Além disso, se você não possui uma TV 4K em casa, como no meu caso, realmente o Series S ele pode vir a ser a melhor opção de console, porque como você não vai ter um 4K para poder usufruir do 4K do Series X, não tem muita necessidade. Porém, se você é aquele jogador que possui o One X, possui uma TV 4K, eu acho que vale a pena você juntar um pouquinho mais de grana, esperar um tempinho até o Series X abaixar o preço e aí sim comprá-lo. Porque os jogos otimizados especificamente no Xbox One X, né, eles não terão a mesma otimização no Series S, só no seu irmão mais potente que é o Series X. Bem pessoal, essa foi minha análise sobre o Xbox Series S e minhas impressões sobre o mesmo. Eu espero que sirva de alguma ajuda para vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, largar um joinha e comentar sobre o que você pensa sobre o console. Caso vocês também tenham alguma crítica construtiva do vídeo ou da análise em si, deixa aí também nos comentários porque ele sempre me ajuda a estar melhorando e trazer cada vez conteúdos de ótimo nível para vocês. Muito obrigado e falou!